mas hoje saiu também um relatório do FMI sobre a economia brasileira. E isso é extremamente importante. O que o FMI está pensando sobre o Brasil? Tá bom ou não tá? Né? O relatório do FMI elogia a atuação do Banco Central contra a inflação, elogia, inclusive, o governo federal por atuar aí em tentar combater as questões fiscais, né, acertar as contas. Além disso, também, o relatório do FMI faz projeções para o crescimento do Brasil, né? E revisou essas previsões de crescimento da economia brasileira, reconhecendo um avanço mais forte do que esperado do PIB dos últimos anos. Bom, está conosco aqui o diretor do FMI, do Brasil, do FMI, o economista André Roncaglia, que vai nos ajudar a entender esse relatório e tudo o que está acontecendo no mundo também, né? Olá, eu gosto de chamar ele de professor, porque ele não deixa de ser sempre. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Fabíola. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Realmente, muito boas notícias aqui para a gente. A gente está esperando uma boa notícia, porque a situação não está nada boa por aqui, viu? A gente está vivendo um caos nessa quase sexta-feira, mas pelo menos o relatório do FMI diz o quê? Que a gente está bem? Tá bom? Sim, então vamos lá. Olha, o relatório ele acabou de sair e basicamente ele faz um ajuste para cima na previsão de crescimento para 2023. Então, o FMI, até poucos meses atrás, previa um crescimento de 2%, ele ajustou para 2,3% para esse ano. É evidente que os anúncios recentes de tarifas feitas pelos Estados Unidos acabam afetando um pouco esse efeito, né, mais localizado, mas no médio e longo prazo, o FMI está prevendo que o Brasil converge para o seu produto potencial, que seria a capacidade que a gente tem de crescer sem ter pressões inflacionárias, sem aquecer demais o motor. E essa previsão é de 2,5%, que está acima do que o mercado prevê para o longo prazo, que é 2%. Então, a FMI tem uma visão muito mais positiva sobre a agenda de reformas que o governo vem fazendo, e eu quero destacar aqui duas grandes áreas, que são, primeiro, a reforma tributária, tanto do consumo quanto da renda, pelo seu fator inclusivo sobre os mais vulneráveis, que são muito importantes para turbinar o crescimento no médio e longo prazo, e também o plano de transformação ecológica do governo, que tem ganhado manchetes mundo afora e tem dado muita ressonância para a liderança do Brasil nessa agenda que é tão fundamental para o século XXI. Então, a visão do FMI é que é uma economia que está crescendo forte, reduzindo pobreza, avançando em reformas estruturais e, claro, com uma agenda verde muito, muito forte. E aí tem, claro, esse relatório do FMI foi antes do tarifaço, né, que vocês finalizaram? Foi antes, na verdade, ele foi depois do anúncio de 2 de abril, inclusive eu estava no Brasil nesse momento, quando o presidente Trump iniciou esse movimento de tarifas, né, horizontais para todo mundo, só que ele não incorporou ainda os anúncios de quarta passada. Esses anúncios, evidentemente, eles não foram incorporados porque a gente nem sabe se eles serão aplicados efetivamente. Muito embora a motivação desses anúncios da tarifa de 50% sobre o Brasil não tenha justificação econômica, né? A motivação deles foi estritamente política e a justificação econômica que foi colocada no relatório não tem qualquer fundamento, porque o Brasil não tem, os Estados Unidos não tem déficit com o Brasil, né? Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Então, nesse sentido, a incerteza volta a rondar as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, e a gente tem que esperar o dia 1º de agosto para saber se elas efetivamente serão aplicadas. Então, por exemplo, essa projeção, né, essa previsão do crescimento econômico, ela não inclui. E caso as tarifas realmente entrem em vigor, isso seria revisto, né, professor? Porque há uma preocupação grande aí, de repente, com uma baixa no crescimento, ou uma redução do ritmo do crescimento do Brasil, do PIB, e também com o aumento da inflação. Quer dizer, se as tarifas realmente entrarem em vigor, isso pode prejudicar o crescimento do Brasil e a inflação? Então, nesse momento, não. Primeiro, porque se elas entrarem em vigor, elas vão entrar em vigor em agosto. A gente já está falando do finalzinho do ano, né? A última parte do ano. Então, eu acho que se tiver, vai ser um efeito marginal, mas o fundo não está prevendo um efeito muito grande nesse ano. Primeiro, porque o Brasil
é pouco exposto à economia americana, né? Então, as nossas relações comerciais com os Estados Unidos têm uma porcentagem muito pequena do nosso PIB. Segundo, o Brasil tem uma diversidade grande de parceiros comerciais. O nosso maior parceiro comercial é a China e não existe nenhuma sinalização de diminuir, né, a compra dos nossos produtos, nem nada. E terceiro, que a gente tem uma capacidade imensa de criar novos acordos comerciais. O presidente Lula acabou de entregar um novo acordo com o Vietnã. Existe o acordo com a União Europeia, que tem tudo para formar um mercado consumidor com centenas de milhões de consumidores que podem gerar demanda para os nossos produtos, mas, obviamente, a gente tem que reconhecer que alguns setores vão sofrer. Então, a produção de aço, produção de alumínio, o agronegócio deve sofrer em alguns setores muito importantes para a gente, como produção, né, de laranja, como o nosso etanol. A gente tem vários produtos no agro que, infelizmente, vão acabar sofrendo com essa medida que, novamente, repito, ela não tem justificação econômica, né? Nós somos um parceiro comercial de séculos dos Estados Unidos, somos um parceiro confiável, nunca fizemos nada para ameaçar essa relação. Então, essa medida que o presidente Trump toma deve ter motivos que a gente vai conhecer em breve, além desses que ele já citou na carta, mas coloca o Brasil numa posição de buscar alternativas, de tentar, né, contornar os efeitos dessas medidas por meio da sua capacidade de estabelecer acordos comerciais e, ao mesmo tempo, também proteger os setores que vão ser afetados no curto prazo. Para o ano que vem, Fabíola, aí eu acho que os efeitos dessas tarifas podem aparecer de maneira mais clara, mas, novamente, a má notícia vem junto com uma boa notícia, porque o ano que vem também permite que o Brasil encontre novos caminhos para tentar acomodar esse choque. Olha, André, a despeito dos indicadores de conjuntura mais positivos, né, a economia crescendo a despeito dos juros altos, o emprego ainda aquecido, renda, há uma discussão no Brasil sobre o problema fiscal, questão fiscal, aumento da dívida. Muita gente afirma que em 2027 a gente corre o risco de ter algo muito parecido com um apagão fiscal. Este problema, a debilidade fiscal, é analisado neste documento do FMI, nessa nova revisão que o FMI fez sobre a situação brasileira, ou não? Não entra nisso? Não, ele entra sim, Josias. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Olha, entra nesse tema, mas a gente precisa entender que a questão fiscal ela é produto de consenso político e consenso social. Então, não é exclusivamente uma atuação do governo federal, do Poder Executivo. Ela precisa envolver o Congresso Nacional, precisa envolver o Judiciário. E o FMI reconhece isso. Então, o tensionamento político que acontece é parte do jogo, mas uma economia grande como a nossa, que tem uma complexidade imensa, são 27 unidades federativas, mais de 5.500 municípios, encontrar um consenso, ele é muito difícil. A gente está vendo notícias que mostram esse conflito que existe muitas vezes por fatias do orçamento, e ele faz parte, a gente encontra isso em vários outros países. Então, é evidente que o FMI se preocupa muito com isso, o relatório é crítico nesse sentido de estimular as autoridades, não apenas o Poder Executivo Federal, mas todas as autoridades, Congresso, governos regionais, governos subnacionais, tanto o Judiciário, todo mundo precisa encontrar uma maneira de equacionar esse problema fiscal. Quais são os direcionamentos que o FMI nesse relatório vai propor? Primeiro, fazer uma redução sistemática dos gastos tributários, das isenções fiscais, que têm um peso muito grande, são regressivos, ou seja, melhoram os benefícios ou dão mais rendimentos para os mais ricos, não ajudam em nada os mais pobres, e também algumas medidas que a gente já discutiu aqui em outros momentos, que tem a ver com o enrijecimento do orçamento público. Então, a gente está falando, o FMI aponta esse problema, 90% das nossas despesas, elas são muito rígidas, né? Tem praticamente um piloto automático ali, e o governo tem um espaço muito pequeno onde ele pode, né, moderar ou cortar. Então, a visão geral existe um esforço forte da parte do Poder Executivo Federal para encontrar esse marco fiscal de médio prazo,
mas é preciso que todos os agentes se engajem nesse processo para negociar e equacionar esse problema. Sakamoto vai ou vou? Posso ir então? Sakamoto, não sei se o Sakamoto tá me ouvindo. Desculpa, Vamos lá, eu quero ir então. Já que é que o som aqui tá travando aqui por algum motivo, Fabiola. Acho que eu não estou ouvindo direitinho vocês. Bom dia para o André, né? Antes de mais nada. André, como é que vocês têm visto, na verdade, todas essas movimentações recentes por parte do presidente Donald Trump? Você acha que com o enfraquecimento da Organização Mundial do Comércio como local para solução de conflitos, muito por conta, inclusive, do governo norte-americano, você acha que esse tipo de ação acaba, na verdade, prejudicando o Brasil, no sentido de que não há um espaço hoje capaz de dirimir conflitos como esse? Não, certamente, Sakamoto. Eu acho que o fato de não haver um respeito às regras internacionais, à diplomacia, à liturgia, a tudo aquilo que promove, né, a coordenação entre as nações, a cooperação internacional, é danoso. Então, ter um sistema que é baseado em ameaças, é baseado em imposição unilateral de condições, nada disso promove o bem-estar coletivo. E o fundo reconhece isso muito claramente e vem pedindo para que haja uma amenização das tensões comerciais, que os países consigam encontrar termos dentro dos quais, né, seja possível fazer acordos, seja possível ter relações comerciais estáveis. Eu acho que esse é um pleito que o mundo inteiro está fazendo. Então, o Brasil não está só nisso, só que a gente tem tido, evidentemente, uma projeção muito grande, seja pela iniciativa dos BRICS, seja pela nossa presidência do G20 no ano passado. O Brasil é muito reconhecido pelo avanço numa agenda internacional de tributação mínima, né, sobre os mais ricos, sobre as grandes corporações que deslocam lucros entre países para justamente não ter que pagar imposto, e isso foi amplamente reconhecido. Além disso, o Brasil tem uma liderança muito forte na agenda ambiental, que é uma agenda, ao que tudo indica, pelas declarações do governo americano, não é a prioridade do governo americano. Então, é evidente que o Brasil, nesse sentido, ele vai chamar muita atenção, e a dúvida agora é saber se o governo americano pretende receber efetivamente, né, as autoridades brasileiras para discutir e negociar, ou se ele vai levar essa motivação de cunho político até o limite, né? Eu gosto de imaginar que as lideranças, eventualmente, consigam esfriar a cabeça e chegar num acordo. É isso que se espera da diplomacia, mas uma diplomacia, claro, que defenda a soberania, que garanta a autodeterminação dos países, que não seja, né, uma lei da selva no plano internacional. É isso que o fundo espera, e eu certamente, como diretor, que falo aqui por mim, não falo pelo fundo, né, mas falo pela cadeira aqui do Brasil, no conselho diretivo do fundo, é isso que a gente espera. A gente espera que o multilateralismo, que seja o respeito a essas regras internacionais, possa prevalecer novamente e a gente encontrar formas pacíficas de resolver esses problemas. Mas, professor, e aí entra nesse ponto, né? Como o senhor mesmo estava falando, nada tem a ver com a economia e com os negócios entre Brasil e Estados Unidos, e tem a ver com a política, né? Mais uma vez, ontem, Donald Trump falou que é uma desgraça esse processo contra Bolsonaro. Esse é o foco. Como negociar a partir daí? A gente tem agora uma expectativa para hoje à noite, um pronunciamento do presidente Lula. De que maneira ele deve responder, né? Você está aí em Washington, você está sentindo o clima Donald Trump por aí, né? Como se responde também politicamente isso? O Lula, desde o início, foi muito duro, defendeu a soberania brasileira, assim como o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas os empresários aqui estão apavorados, porque eles precisam de uma postura séria do presidente Lula em relação aos Estados Unidos. O que a gente pode esperar desse pronunciamento hoje? Qual deve ser o caminho que deve ser adotado pelo governo brasileiro para tentar fazer com que Trump volte atrás? Veja, Fabiola, eu acho que o caminho é seguir a rota que o presidente Lula vem tomando, de defender a soberania nacional, de mostrar aquilo que está acontecendo, ou seja, é um avanço sobre as relações brasileiras com os Estados Unidos que não tem justificação econômica, e tudo que o Brasil pode fazer é se manter no curso da defesa da sua própria soberania e esperar que haja, evidentemente, uma mobilização internacional em sua defesa, em defesa
né, exatamente dessas relações estáveis e confiáveis que sempre se construiu. Eu acho que a gente deve evitar medidas que são agressivas do ponto de vista do discurso, porque me parece que é exatamente isso que o outro lado quer. Então, o presidente Lula vem tendo aqui uma postura muito séria, que tem sido reconhecida internacionalmente. Eu posso dizer que aqui, do meu ponto de vista, como na nossa relação aqui com os diretores, a gente tem o mundo inteiro representado, o Brasil está muito bem visto, o Brasil está sendo reconhecido como um país que está atuando de maneira séria, está atuando de maneira responsável, mas que tampouco está baixando a cabeça para um tipo, né, de avanço como esse. E é isso que a gente espera da diplomacia brasileira, é isso que, né, o nosso chanceler Mauro Vieira vem fazendo. Eu acho que a estratégia é manter exatamente o discurso de defesa, mas vamos sentar para negociar. Se não houver negociação, evidentemente não há nada que a gente possa fazer. O Brasil tem que buscar alternativas e o presidente Lula já indicou isso, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços já vem tendo reuniões com empresários para buscar alternativas. Agora, em face, né, de uma ameaça que não oferece ao Brasil oportunidades nem mecanismos de negociação, aí a gente tem que buscar exatamente o apoio da comunidade internacional e é isso que o Brasil vem fazendo. Professor, ontem todo mundo muito assustado em relação ao PIX, que é o nosso queridinho aqui, né? E aí ontem essa informação de que o governo dos Estados Unidos quer investigar não só o PIX, mas questão da pirataria lá na 25 de março, a corrupção no nosso país, quer dizer, investigar o que acontece aqui no Brasil, mas o foco em relação às transações que acontecem no nosso país. E aí o governo brasileiro já respondeu e está respondendo, o PIX é nosso, my friends. Tá aí, ó, nas redes sociais. Isso daí é o oficial, é o gov.br. O PIX é do Brasil e dos brasileiros. Parece que o nosso PIX vem causando um ciúme danado lá fora, viu? Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema, que é seguro, sigiloso e sem taxas. Só que o Brasil é o quê? Soberano. É o que escreve o governo Lula. Nada de mexer com o que está funcionando, ok? Eu fico pensando, eles podem se meter no nosso PIX? O que eles estão incomodados com o nosso PIX, professor? Veja, o PIX, ele é um bem público que foi produzido pelo que há de melhor no nosso Serviço Público Federal, que está no Banco Central. É uma construção que atravessa vários governos e ele é, de fato, uma inovação que, novamente, é reconhecida. Quem for ler o relatório do FMI, eu novamente convido quem estiver aqui para ler, é um relatório muito bom, muito profundo, vai ver o papel que o Banco Central tem tido em inovação financeira. O PIX é uma ferramenta revolucionária que vem diminuindo o custo de transação, vem permitindo que o governo brasileiro produza aquilo que é mais importante, que é a inclusão financeira. Então, não é impressionante, nem me surpreende que ele cause ciúmes, principalmente aqui nos Estados Unidos, em que o sistema bancário é mais regionalizado, as transações não são tão fáceis de fazer como no Brasil. Isso pode surpreender quem tem uma visão talvez muito idílica aqui dos Estados Unidos, mas eles não têm um sistema parecido como o PIX, que é tão rápido, que está trazendo novas modalidades, e isso, Fabíola, já tomou a atenção de praticamente todos os países na América Latina que querem ter o PIX em casa, querem fazer, né, esse sistema de pagamentos instantâneo, rápido, que democratiza o acesso ao sistema de pagamentos nacional. Então, eu entendo, evidentemente, que isso possa causar inveja, mas eu acho que, novamente, a cooperação entre os países é muito mais produtiva e o Brasil está aberto a compartilhar essa tecnologia, né? O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, é sempre instado por outros países a compartilhar essa tecnologia, a falar sobre ela em fóruns internacionais. Então, eu não vejo qualquer razão para que esse avanço brasileiro deixe de ser reconhecido e, ao contrário, o Brasil seja visto como uma liderança numa área tão fundamental que é a de pagamentos instantâneos. E olha que boa notícia, eu acho que a gente deve, nesse caso, como brasileiros, né, reconhecer que a gente produziu isso, e isso ecoa mundo afora, e eu acho que é uma experiência que precisa ser compartilhada e democratizada com o mundo. André, você está morando em Washington, é um brasileiro vivendo aí no epicentro do Império Laranja, né? Eu queria aproveitar o seu olhar de especialista
para ter uma noção do que está se passando aí. Essa irracionalidade do Trump inspira dois tipos de objetivos, né? A prioridade do resto do mundo é sobreviver ao Trump. E a prioridade dos Estados Unidos deveria ser domar ou até se livrar do Trump. O que eu queria saber é se você, com esse olhar de especialista, nota no ambiente doméstico americano alguma reação. A inflação está com viés de alta aí, as empresas americanas estão enfrentando, lidando com a turbulência nos seus processos de produção. Nota algum movimento doméstico no sentido de domar, de refrear o Trump? Ou é cedo para dizer isto? Não, isso ocorre, a gente consegue perceber diariamente como as instituições americanas vêm resistindo aos avanços, né, da gestão Trump. Isso é discutido cotidianamente aqui, Josias. E, de fato, eu acho que como o Brasil passou por esse processo de teste das instituições, os Estados Unidos também vai passar por isso. E o que a gente tem visto é um ataque multidimensional a várias áreas da organização do Estado americano. E, novamente, não sou eu quem está analisando, tem livros que falam isso, exatamente do lado de quem está no governo hoje, né? O projeto 2025, a ideia de se reduzir, acabar com o Estado administrativo americano, isso é tudo discurso direto que vem do movimento MAGA, né? O Make America Great Again, que deu um grande apoio para o Donald Trump, que agora enfrenta alguma tensão com o governo, né, devido à questão ali dos arquivos do Epstein, né, que tem tomado muita atenção nessa dimensão cultural da luta política aqui. Então, é evidente que as instituições vêm resistindo. A gente acompanha agora uma investida da administração Trump sobre a independência do Banco Central americano, que é um bastião aqui da sociedade americana, ou seja, é praticamente impossível, na visão deles, você questionar essa autonomia que o Banco Central tem. E existe uma investida nesse sentido, que todo dia toma aqui as atenções dos jornais, mas é evidente que tanto toda a parte do sistema judiciário, o próprio Congresso, em algumas partes, tenta resistir. Mas a gente tem que reconhecer que a força da gestão Trump é muito grande. Eles têm conseguido emplacar muitas medidas que eles desejam, mas, evidentemente, o resultado demora a aparecer, porque há muitos processos contra a gestão Trump que estão sendo julgados pela Corte Suprema, há resistência que vem do próprio mercado de títulos, tá, Josias? Ou seja, quando o Trump ele inicia um movimento em determinada direção, o mercado de títulos reage imediatamente. Por que é importante a reação do mercado de títulos? Porque a taxa de juros que é cobrada nos títulos americanos pode onerar tremendamente a dívida pública dos Estados Unidos. E se isso acontecer, a gestão Trump não consegue entregar o ajuste fiscal que eles desejam, que é um corte de 2 trilhões de dólares, enquanto reduz o imposto incidente sobre o capital, sobre, né, os mais ricos aqui nos Estados Unidos, na expectativa de que os mais ricos, com dinheiro na mão, que eles deixaram de pagar para o fisco, que eles vão investir na economia, que vão conseguir gerar empregos e renda, né? Essa é a visão da gestão Trump. Mas é evidente que o Estado americano tem instituições sólidas, elas não são sólidas uniformemente, e estão reagindo e tentando resistir, evidentemente, a essas investidas contra a institucionalidade americana. Professor, eu sei que seu tempo está esgotado, mas a gente nem falou sobre a questão do IOF. Até como economista, ontem o Supremo Tribunal Federal autorizou o governo a aumentar o IOF, deu a vitória ao governo e a derrota ao Congresso. Realmente esse aumento do IOF é necessário para fechar as contas do governo? Veja, essa é uma discussão que vem ocorrendo já há vários meses e ela é resultado, Fabiola, exatamente dessa disputa em torno do orçamento que eu falei que o fundo reconheceu os esforços do governo em tentar equacionar, mas pediu que as autoridades brasileiras consigam chegar num acordo. Então, novamente, não se trata exclusivamente de uma medida localizada, mas de todo um esforço coletivo para garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal. Então, uma regra, ela só tem valor, evidente, se todo mundo respeita a regra. Se não existem de maneira sistemática, né, ataques
sobre a sustentabilidade e a viabilidade dessa regra. Então, o IOF, evidentemente, do ponto de vista do governo, implica uma parte desse ajuste fiscal, implica uma dimensão regulatória desse imposto, e o governo vem tentando, evidentemente, defender o marco fiscal na medida em que ele confere para a sociedade inteira uma estabilidade, uma previsibilidade e uma transparência sobre esse regime fiscal que o governo está tentando emplacar. E aí, nesse sentido, a visão do fundo é exatamente que, se o problema for fiscal, que a gente ataque questões estruturantes, e a primeira delas que o fundo ressalta, por isso eu convido as pessoas a lerem esse relatório, que é diminuir os gastos tributários, que são as isenções, que alcançam mais de 800 bilhões de reais, que são regressivas, ineficientes e acabam não gerando o resultado pretendido quando a gente vai analisar, né, aquilo a que elas se propuseram. Então, o IOF é apenas um pedacinho de um problema muito maior que, evidentemente, precisa ser equacionado. Nesse sentido, da minha posição aqui, eu não acho que o Congresso perdeu, não acho que o governo ganhou. O que eu acho que aconteceu foi que uma medida que o governo tinha o direito de tomar, ela acabou sendo reconhecida parcialmente pelo Supremo Tribunal, né? Se eu não me engano, o risco sacado, que era uma parte da incidência, acabou ficando fora dessa reabilitação do IOF, mas, novamente, é parte desse debate que a gente precisa enfrentar de uma maneira sóbria, com responsabilidade, e, no meu entendimento, aquilo que eu tenho acesso às autoridades brasileiras, tanto o Congresso quanto o governo, vem tentando chegar nesse acordo. E é o que a gente espera, que se consiga equacionar esse problema fiscal olhando para frente. André, muito, muito obrigada por estar aqui conosco ao vivo. Você não está de nenhuma forma participando dessas negociações, né? Ou está em alguma reunião participando dessa... Não. Ah, que pena. Não, só para deixar claro, eu represento o Brasil aqui no Fundo Monetário Internacional, mas eu não faço parte da negociação, não faço parte do governo. Tá? Eu aqui apenas represento o nosso país com muita alegria e muita honra.